Num dia ensolarado, o personagem principal, cujo nome é Jack, dá flores para sua namorada chamada Júnia, com quem namora há um mês. No entanto, Júnia não fica impressionada com o presente de Jack e está prestes a dizer algo a ele com uma cara fria. Júnia avisa Jack que eles estão terminando, sem mudar muita coisa em seu rosto. Um carro conversível com um cara ricamente vestido ao volante dirige até Júnia. O cara deseja feliz aniversário a Júnia, tira os óculos escuros e pede desculpas pelo atraso. Júnia pula nos braços do cavalheiro recém-chegado, dizendo que tinha medo de que Jake a agarrasse e a amarrasse, ao que ele a convida para um restaurante caro e promete comprar presentes para ela. Segurando Júnia por perto, o cara volta seu olhar para Jake e diz com um sorriso maligno que relacionamentos exigem muito dinheiro. Virando-se e saindo, ele acrescenta que, aparentemente, Jake dificilmente merece isso. Enquanto o carro com sua agora ex-namorada se afasta de Jake, as pessoas pelas suas costas começam a sussurrar, dizendo que ele é o puxa-saco mais famoso da escola e que trabalhou como um louco de manhã à noite para ganhar dinheiro para um presente para sua namorada. Jake cai de joelhos, indignado porque sua sinceridade pode ser rejeitada no instante simplesmente porque ele não é rico. Jake pergunta por que ele demorou tanto para agradar a namorada se não recebeu nada em troca. Uma voz misteriosa soa na cabeça do personagem principal, informando que ele está cadastrado em um sistema no qual possui duas contas de dinheiro. Com base nos dados que a voz lhe disse, o seu orçamento pessoal é de $138 e o orçamento para algum contra-ataque é de $1 bilhão. A voz explica que Jake só pode gastar o dinheiro da conta de contra-ataque com alguma garota, e tudo relacionado aos seus pagamentos pessoais é pago com sua conta pessoal. A voz acrescenta que 1% do dinheiro gasto com as meninas será devolvido à sua conta pessoal, incentivando-o assim. Pronto para gastar muito com todo tipo de besteira, o personagem principal se levanta, segurando uma carta na mão e diz que o contra-ataque começa agora. Jake vai ao shopping pensando que primeiro precisa encontrar uma garota e experimentar este cartão. Jake encontra a colega de classe de Júnia chamada Audrey, e uma voz em sua cabeça lhe diz que uma garota de alta classe foi encontrada e lhe dá informações, dizendo que se o nível de paixão de Jake atingir 100%, ele precisará encontrar um novo alvo. Jake se aproxima de Audrey pedindo um momento de atenção dela, e uma voz em sua cabeça acrescenta que o nível atual de paixão de Audrey por ele é negativo. Audrey sugere que Jake precisa de ajuda com Júnia novamente e o aconselha a desistir, pois ela já se tornou um cara rico. Jake diz que Audrey está errada e ele só queria oferecer um chá a ela, pensando em experimentar o cartão primeiro. Audrey fica perplexa, dizendo que não entende essa proposta, visto que eles nem conhecem Jake. Depois disso, Audrey acrescenta que o café onde ela está sentada serve um chá especial, que custa muito dinheiro e duvida que ele tenha condições de pagar. A fila atrás de Jake começa a mostrar insatisfação por ele ficar no mesmo lugar por tanto tempo e não fazer nada. Jake se aproxima da vendedora, perguntando quantos copos serão necessários para toda a linha, ao que ela diz que serão necessários cerca de 180 copos. Jake declara que está comprando todos os 180 copos às suas próprias custas, declarando que Audrey tratará a todos, chocando o vendedor com sua generosidade sem precedentes. Audrey avisa Jake, dizendo que tudo isso custará vários milhares de yuans, e pede para ele não agir de forma estranha, mas Jake pega seu cartão dourado e pede que ele pague. Tendo pago uma quantia considerável, Jake pede para servir chá aos convidados o mais rápido possível e não deixá-los esperando. A multidão agradece a Jake, muito surpresa com tamanha generosidade, expressando ativamente admiração pela ação do protagonista. Jake se aproxima de Audrey surpresa, pedindo-lhe que o ajude em alguma coisa. Depois de algum tempo, Jake e Audrey chegam a um dos shoppings mais ricos da cidade. No pedestal está uma bolsa luxuosa muito cara, atraindo a atenção dos compradores com sua aparência brilhante. Ao lado dela está Júnia e seu novo namorado, que diz que gostaria de comprar essa bolsa para ela, mas sua mãe diz que ele gasta dinheiro com muito descuido e hoje já compraram o suficiente. O cara convida para comer primeiro e depois discutir todo o resto, com que Júnia concorda, mas diz para si mesma que sem essa sacola todo o conjunto de presentes parece incompleto. De repente a atenção de Júnia é atraída por Audrey, ligando para Jake e andando com uma bolsa cara e de edição limitada, perguntando se ele se importaria se ela comprasse. Jake olha mais de perto a bolsa de Audrey enquanto Júnia pergunta surpreso o que os dois estão fazendo aqui. Júnia ataca verbalmente Jake, dizendo que ele parece estar brincando com Audrey para deixá-la com ciúmes e pergunta se ele não percebeu que eles terminaram.
Jake responde taciturnamente que não se importa com Junia e está apenas comprando uma bolsa para outra pessoa. Junia se pergunta por que um homem tão pobre como Jake veio até a loja premium e não acredita em uma única palavra, enquanto uma voz em sua cabeça lhe conta os dados de Junia, como fez recentemente com Audrey. Jake avisa Junia que desde que terminaram ele não precisa explicar nada e está livre para ir aonde quiser, acrescentando que não é mais o mesmo. Junia ri dele, sem entender como em poucas horas ele conseguiu sair da pobreza e ficar milionário. E o namorado diz que se Jake fosse realmente rico, ele já teria comprado essa bolsa há muito tempo. Jake sorri maldosamente, dizendo que ele realmente não pode pagar por isso e que terá que recusar. No entanto, ele imediatamente choca as pessoas ao seu redor com uma afirmação em voz alta de que comprar uma sacola não é suficiente e liga para o consultor da loja para obter ajuda. Diante de um público surpreso, Jake pede com confiança para embalar todas as coisas desta loja para ele. Incrédulos, todos observam enquanto Jake embala todas as mercadorias da loja. Os vendedores abordam Jake, informando que o valor total a ser pago é de 11.320.000 yuans e trazem uma maquininha para pagamento com cartão. O namorado de Junia ri incrédulo, dizendo que se Jake comprar tudo isso, ele vai comer uma porção de porcaria, enquanto a própria Junia diz que Jake é louco. No entanto, o cartão dourado mágico do personagem principal paga a compra sem problemas. Os vendedores agradecem a Jake, que se volta para Junia e seu namorado, dizendo que não sabia que tinha tanto talento e que adoraria ver. Uma generosidade de proporções sem precedentes choca Audrey, fazendo-a sentir-se envergonhada e corada. Junia e seu namorado estão em choque incrível, assim como os outros clientes da loja, incrédulos com o que Jake acabou de fazer. Audrey se agarra a Jake, dizendo-lhe que ele é o melhor, e ele responde que não é como os outros, que fingem ter sentimentos profundos, mas na realidade não estão dispostos a gastar um centavo. O namorado de Junia diz a ela que sabe muito mais do que as pessoas comuns e que apenas os idiotas que querem arruinar sua fortuna se gabariam assim. Ele acrescenta que, como um verdadeiro major, precisa ser contido, atraindo a atenção de uma velha que passa. A velha o reconhece, gritando seu nome, ao que ele se vira surpreso, sem esperar vê-la ali. A velha dá um tapa no rapaz, acusando de traição, dizendo que comprou para ele roupas caras, um relógio e um carro, chamando-o de bastardo. O cara se ajoelha na frente da velha, dizendo que errou e tudo isso por causa de Junia, pedindo perdão. A velha diz que não vai perdoá-lo, mas pode lhe dar uma chance se ele der 2 tapas em Junia, caso contrário eles vão se separar agora mesmo. Sem pensar 2 vezes, o cara dá um tapa forte na cara de Junia, deixando uma marca vermelha em seu rosto. Com a força do golpe, Junia perde o equilíbrio e cai no chão, olhando com medo para o agora ex-namorado. O jovem gigolô arranca seus colares, dizendo que é uma pessoa egoísta que rouba os namorados dos outros, e foi ele quem comprou todas as joias para ela. Levantando-se, Junia tenta abraçar Jake, afastando Audrey na tentativa de lhe contar algo. Jake, porém, se vira e empurra Junia para longe dele, sem querer ouvir nada. Caindo no chão novamente, Junia cuida de Jake com tristeza, sem conseguir encontrar palavras. Junia foge, começando a chorar, e uma voz misteriosa na cabeça de Jake lhe diz que sua paixão pelo personagem principal só aumentou, deixando-o perplexo. Audrey diz que não esperava que as coisas acabassem tão mal e que se sente muito mal por Junia, notando, no entanto, que Junia é uma grande vadia e se perguntando se isso fará Jake se sentir melhor. Jake diz que Junia é egoísta e não merece simpatia, e sugere que ela esqueça a amiga e veja se ela quer mais alguma coisa para si. Audrey fica secretamente feliz por Junia estar fora do jogo e diz que não sabe como responder à gentileza da protagonista. Jake diz que eles poderiam se aproximar aumentando a paixão de Audrey, ao que ela o chama de idiota. Audrey diz que para não ser rude, ela também gastará dinheiro com Jake, surpreendendo-o com esse arranjo. Jake pergunta a Audrey se ela realmente gastaria dinheiro com ele, ao que ela, sorrindo alegremente, o empurra para dentro da loja de roupas, direcionando-o para o provador. Depois de escolher roupas melhores para Jake, ela diz a ele que se ele não souber se vestir bem, as pessoas vão subestimá-lo. Depois de escolher todas as roupas que Jake precisa, Audrey vai até o caixa e paga por tudo que escolheu. Jake sai do provador, transformado de forma irreconhecível, atraindo a atenção de outras pessoas com seu novo estilo. Audrey diz para si mesma que não imagina como Jake ficaria bem com roupas normais, dizendo que ele é um verdadeiro tesouro, ficando cada vez mais atraída por ele. Jake se olha no espelho, surpreso com o quanto ele se tornou mais bonito,
e sem entender por que Audrey gastou dinheiro com ele, ainda que pequeno, em comparação com suas despesas. A noite chega e Audrey feliz retorna ao dormitório feminino cantarolando músicas românticas. Entrando na sala, Audrey encontra Júnia sentada em uma cadeira, secando os cabelos com secador de cabelo. Audrey suspira de medo ao notar o hematoma no rosto de Junia, perguntando se ela está bem. Júnia responde que está tudo bem com ela, dizendo que graças a Jake ela viu o verdadeiro rosto do ex-namorado, caso contrário ela teria vivido apenas em sonhos. Audrey responde que espera que Junia seja mais seletiva com os rapazes no futuro, escondendo-se atrás de sua bolsa nova, perguntando a Junia sobre isso, ao que ela responde que Jake comprou para Audrey, então ela deveria ficar com ela. Audrey abraça a Junia, dizendo que tinha medo de que ela se importasse, ao que ela responde que por serem amigas ela não se importa. No entanto, Junia pensa consigo mesma como Audrey ousou se envolver em seu relacionamento com Jake, e Audrey não entende quem impediu Junia de ficar com ele e não se apaixonar pelo major desonesto. Jake retorna ao dormitório masculino, se perguntando se deveria passar mais tempo bajulando ou se talvez precisasse mudar seu método. No caminho para seu quarto, Jake encontra seus amigos que estão assistindo ao stream de uma garota e diz olá para eles. Um de seus amigos, cujo nome é Dismas, diz que as roupas de Jake valem muito, enquanto o resto de seus amigos suspeitam que ele comprou uma falsificação para parecer major. Dismas coloca o braço em volta do ombro de Jake, dizendo que ouviu o que aconteceu hoje. Em sua opinião, Jake gastou muito dinheiro cortejando Junia, que o rejeitou mesmo assim e se ofereceu para doar para as streamers que pelo menos demonstrassem mais atenção. Os amigos de Jake dizem que não importa quanto você gaste em um streamer, ela ainda amará a todos, e até um cara comum pode pagar por isso. Jake segue o conselho de Dismas, dizendo que doar para as streamers é o plano ideal. Jake sorri e coloca a mão no ombro de Dismas, agradecendo pelo valioso conselho. Quando Jake sai, seus amigos dizem que estão surpresos por Jake ter agradecido pelo conselho, embora eles estivessem zombando deles. Entrando em seu quarto e relaxando em sua cama, Jake faz login no aplicativo Leopard Stotter. Jake decide se registrar com o apelido de mendigo e decide assistir a transmissão pela primeira vez. Jake lembra que os caras mencionaram o nome do streamer Shai Shai e o digitam na barra de pesquisa. Usando um link para Shai Shai, Jake acaba em um stream de uma dançarina mal vestida, em torno da qual aparece um grande número de comentários amorosos. Jake acha o streamer atraente e se pergunta se conseguirá lançar um contra-ataque contra a pessoa do outro lado da tela. Uma voz em sua cabeça diz que sua aparência deve ultrapassar 80 pontos, caso contrário não será possível lançar um contra-ataque, mas os streamers costumam usar filtros, portanto, determinar sua aparência será problemático. Jake diz que é um sistema bem pensado, mas na opinião dele a aparência de Shai Shai mesmo sem filtros está acima de 90, então isso não o incomoda. Enquanto isso, um grande doador com o apelido de Reinald chega ao stream de Shai Shai e dá ao streamer 5 leopardos dourados, o que em termos monetários equivale a 10.000 yuans, aos quais Shai Shai recebe reações entusiásticas e gratidão. No chat, Reinald diz que a competição entre o streamer Shai Shai e Pum Pum começará em breve, e pergunta se todos estão prontos, ao que Jake pergunta a Shai Shai como enviar um presente para ela e quanto dinheiro precisa ser transferido para se tornar o top 1. Reinald fica amargurado com tal atrevimento e pede a Shai Shai para banir o novo usuário. Shai Shai acha que só pode vencer esta competição graças a Reinald, e o recém-chegado provavelmente não lhe enviará um único presente, então ela pede ao moderador para expulsar Jake. Jake é imediatamente banido e olha surpreso para a tela, sem acreditar no que está acontecendo. Porém, sem pensar duas vezes, ele decide que se foi banido do stream Shai Shai, então irá assistir Pum Pum. A competição começa e Shai Shai diz a Pum Pum que está preocupado com ela, porque ela não tem um único doador importante e a convida a desistir imediatamente em troca de uma punição mais branda. Pum Pum, vestida de gato, diz que tem muitos doadores bons, então em vez de bater papo é melhor começar a competição o mais rápido possível. A competição começa e os participantes começam a realizar diversas ações que seus doadores lhes pedem. A competição continua e o streamer Pum Pum está muito atrás em termos de número de doações. Os espectadores de Shai Shai irritam-se com Pum Pum, ordenando-lhe que continue dançando e não faça bobagens. De repente, Pum Pum recebe o presente mais caro na forma de um dragão dourado. Reinald se levanta da cadeira em estado de choque, surpreso que alguém desembolsasse por um presente tão caro, o equivalente monetário a 15.000 yuans. O streamer Pum Pum agradece ao usuário sob o apelido de mendigo, inclinando-se para frente e dobrando um coração.
Chocado com o que está acontecendo, o streamer Shai percebe que muito provavelmente esse mendigo é o mesmo usuário que acabou de banir. Jake finalmente descobriu como conectar o cartão a serviços de streaming e encontrou o presente mais caro. Jake continua a enviar dragões dourados, espectadores e streamers incríveis, diminuindo rapidamente a distância entre Pum Pum e Shai. O streamer Pum Pum tenta avisar Jake que a primeira rodada terminará em breve, e como enviar dragões é caro, ele deve esperar até a próxima rodada. Reinald percebe que este é provavelmente o mesmo recém-chegado que eles expulsaram recentemente e se regozija porque Jake, em sua opinião, não entende as regras e gastou todas as suas economias em uma rodada perdida. No entanto, Jake continua a bombardear Pum Pum com dragões dourados, enviando-os às centenas. Todos os espectadores da transmissão, incluindo os amigos de Jake, não conseguem acreditar no que aconteceu, olhando para as telas em estado de choque. Shai, percebendo que a vitória está escapando de suas mãos, muda de rosto e olha tristemente para o balcão. Jake compra cada vez mais dragões dourados, cujo contador já ultrapassa 1.500, aumentando inatingivelmente o contador de doações Pum Pum. Reinald, horrorizado, conta o número de dragões enviados, lembrando que durante o ano em que foi visto, Shai enviou a ela um total de apenas 3 milhões de yuans. Shai contabiliza o número total de presentes, percebendo que a conta de Pum Pum acaba de ser reabastecida com 24 milhões de yuans. Pum Pum calça luvas de gato e pula no local, agradecendo a Jake pelos dragões dourados. Depois disso, Pum Pum se volta para Shai, dizendo-lhe para não ficar parada e seguir em frente com sua punição. Shai começa a atender aos pedidos de Pum Pum para as vaias de seus assinantes. Realizando a próxima tarefa de Pum Pum, Shai admite para si mesma que está muito zangada com Reinald, porque se não fosse por ele, então esses 1.600 dragões dourados teriam sido dela. Para a adoração de todos, Jake escreve que Shai bane Reinald ou sai, após o que Reinald sai do chat. Pum Pum aceita os parabéns e se alegra com a vitória, agradecendo mais uma vez a Jake pela ajuda. Jake recebe muitas mensagens em sua conta, entre as quais nota um pedido de desculpas do streamer Shai. Shai escreve para a personagem principal que viu que ele mora na cidade para onde ela vai depois de amanhã para uma sessão de fotos e pergunta se eles podem se encontrar em algum lugar. Jake decide que o peixe foi pego em sua rede e isso será uma excelente compensação pelo seu trabalho e responde a Shai que um encontro é possível. Shai fica feliz que o encontro tenha sido agendado e beija o telefone de felicidade, respondendo que está muito ansiosa pelo encontro. No dia seguinte, Jake acorda de ótimo humor, percebendo que nunca dormiu tão bem. Os amigos de Jake se arrumam para sair, convidando Jake para tomar café da manhã com eles. Jake recusa, dizendo-lhes para irem sem ele porque sua namorada vai trazer café da manhã para ele. Os amigos estão preocupados com Jake, pensando que algo está errado com ele, pois ele estava perseguindo sua única garota há 3 anos, e ontem ele estava tão calmo depois do rompimento. Os alunos estão parados na entrada do dormitório feminino, discutindo que todos vieram dar café da manhã para a Júnia e a Audrey. Dismas se aproxima de um grupo de estudantes, dizendo que eles não são diferentes dos saltos altos e que ser como Jake não é uma opção. A uma pergunta incisiva sobre o que ele próprio trouxe na caixa, ele responde que é macarrão francês doce e leitoso, custando 600 yuans cada, acrescentando que cortejar uma garota exige dinheiro de verdade. Acordando, Audrey e Júnia descem as escadas conversando sobre alguma coisa. Os alunos conhecem meninas, enchendo-as de presentes, tentando agradá-las com seus avanços. Audrey aceita friamente a massa doce do líder da turma, Dismas, agradecendo-lhe secamente pelo presente. Virando-se, Dismas percebe Jake e seus amigos e colegas de quarto caminhando por perto. Dismas chama Jake da multidão, chamando sua atenção para ele. Ele pergunta se Jake trouxe café da manhã para a Júnia, embora provavelmente não vá precisar dele desde que ela o deixou. Segundo Dismas, como Júnia já pediu a entrega hoje, Jake não tem chance de conseguir nada e deve chegar mais cedo amanhã. Audrey se aproxima de Jake, perguntando se ele tomou café da manhã, ao que Jake diz que como ela lhe ofereceu café da manhã juntos, ele pulou o café da manhã. Os amigos de Jake não conseguem acreditar que a nova namorada de Jake é a Audrey e expressam sua surpresa em voz alta. Dismas e seus amigos ficam muito surpresos com o que ouvem e caem em estupor. Um mensageiro chega até Júnia e lhe entrega um pacote de comida, avisando que sua entrega chegou. Audrey diz que trouxe macarrão com leite para ele, e uma voz na cabeça de Jake diz que sua taxa de paixão aumentou 7%.
Jake gosta do macarrão, surpreso que Audrey tenha preparado o café da manhã para ele e seu carinho continua crescendo. Junia se aproxima de Audrey e Jake, dizendo que comprou para ele um café da manhã natural por 368 yuans. Junia tenta ganhar o favor de Jake dizendo que nesses 3 anos ele fez muito por ela e ela está muito emocionada, e agora sempre cuidará dele. Jake não fica impressionado com a demonstração de preocupação de Junia e percebe que assim que ele começar a se aproximar dela novamente, ela começará a evitá-lo. Jake se afasta de Junia, dizendo que não há necessidade de abraçá-lo, já que há muitos outros fãs dela por perto. Uma voz na cabeça de Jake lhe diz que a paixão de ambas as meninas aumentou, enquanto cada uma delas pensa que a ação de Jake é motivada pelo amor por ela. Jake fica perplexo com o resultado dos acontecimentos e tenta entender por que o grau de sua paixão está aumentando constantemente. Os alunos sinceramente não entendem por que Junia e Audrey estão brigando por Jake, apesar de serem melhores amigos. Junia e Audrey cercam Jake, cada uma delas o convence a tomar seu café da manhã. Junia senta Jake no banco e lhe dá café da manhã enquanto Audrey olha indignada. Diz mas não acredita que Audrey e Junia possam lutar por um homem, muito menos por um homem como Jake, e ele se pergunta como conseguiu isso. Jake mostra o dedo médio para Dismas, dizendo que ontem aquele dedo apertou a tela mais de 1.600 vezes, mas agora tem quem vai cuidar dele. As meninas continuam a rondar Jake, olhando para seu dedo machucado. Audrey entrega o macarrão a Jake, dizendo que está delicioso e convidando-o a experimentar. Dismas e sua gangue continuam indignados porque Audrey alimenta Jake com seu macarrão. O personagem principal diz que a massa tem um gosto bom, mas não gosta das vermelhas. Audrey examina o macarrão e corrige Jake, dizendo-lhe que o macarrão é na verdade rosa. Junia fica com raiva, dizendo a Jake para tomar seu café da manhã e não olhar para Audrey. Audrey se levanta, sussurrando algo inapropriado no ouvido de Jake, fazendo-o corar. Dismas não suporta a intensidade das paixões e o sangue começa a escorrer de seu nariz. Os amigos de Jake leem o feed de notícias nas redes sociais, dizendo que Jake agora está no noticiário e querem entrevistá-lo. Jake, não querendo mais atenção, foge, deixando seus amigos sozinhos. Audrey e Junia se culpam pela saída de Jake, dizendo que Junia é uma fofoqueira e Audrey provocou Jake com seu comportamento lascivo. Jake está se escondendo dos repórteres, esperando que eles não o sigam, quando de repente seu telefone toca. A streamer Shai Shai escreve para Jake, dizendo que voará para a cidade às 19 horas e pede para conhecê-la. Jake se alegra com a nova oportunidade de gastar dinheiro e espera conhecer Shai Shai. À noite, no aeroporto, Jake procura a Serpentina, suspeitando que afinal ela ligou os filtros e na vida real acabou por ser uma velha que ele não reconhece. De repente ele ouve a streamer Shai Shai sendo agarrada pela mão por um dos fãs, oferecendo-se para acompanhá-la e dar-lhe uma carona. Vendo a garota lutando, Jake percebe que se trata do mesmo streamer. Jake defende Shai Shai, dizendo ao fã para verificar seus olhos, pois a expressão em seu rosto mostra que ela não quer ir com ele. Shai Shai reconhece Jake, dizendo que suas roupas são as mesmas da descrição da rede social em que se corresponderam. Shai Shai agradece a Jake pela ajuda, dizendo que se ele não tivesse chegado a tempo, aquele fã a teria sequestrado. Shai Shai diz que não esperava que Jake fosse jovem e bonito, pois imaginava que um homem tão rico seria muito mais velho e assustador. Uma voz misteriosa na cabeça da heroína diz que um modo de contra-ataque contra Shai Shai foi lançado, mostrando seu nível de engajamento em 30%. Um homem rico e bem vestido aparece no meio da multidão, acenando Shai Shai e chamando seu nome. Shai Shai reconhece o homem, chamando-o de Damian, perguntando como ele veio parar aqui. Shai Shai apresenta Jake, chamando-o pelo apelido na plataforma, dizendo que se trata do mesmo homem rico com o apelido de mendigo. Damian fica surpreso que o sensacional homem rico seja tão jovem e pergunta a Jake o que ele dirige. Jake diz que dirige uma pequena scooter em vez de um carro, impressionando Shai Shai. Damian se oferece para dar uma carona a Shai Shai e Jake, colocando sua scooter no teto de seu carro caro. Enquanto dirige, Damian reflete que Jake parece ter cerca de 20 anos e usa roupas bastante baratas. Shai Shai também duvida da riqueza de Jake, perguntando-se se este homem é realmente tão rico. O carro de Damian para perto de um hotel caro. Shai Shai abre a porta e cumprimenta todas as pessoas, cegando a todos com um sorriso brilhante. Os convidados de Shai Shai a cumprimentam, dizendo que ela ficou ainda mais bonita desde sua última aparição em público. Jake acha que todas essas desculpas e convites para ir ao bar foram uma forma de reunir todos os principais doadores em um só lugar. Jake observa que,
Como uma famosa serpentina de dente de leopardo, Shai Shai é obviamente muito inteligente. Os convidados sentam-se à mesa e discutem negócios, enquanto um dos doadores pergunta se Jake realmente veio conhecê-lo. Um dos homens diz que se Jake tivesse dinheiro suficiente para 2.000 presentes, então sua renda seria claramente de pelo menos 10 bilhões. O homem se senta mais perto de Jake, dizendo que conhece algumas pessoas na cidade. No entanto, como ele observa, ele nunca viu Jake ou seus pais nas listas das pessoas mais ricas da cidade. Os convidados começam a suspeitar que Jake está fingindo, dizendo que ele deve ter enganado Shai Shai. De acordo com a voz misteriosa na cabeça de Jake, o fato de ele não responder nada reduz o entusiasmo de Shai Shai em 10%. Shai Shai lembra que olhou para o telefone dele no caminho, então ela não tem dúvidas de que Jake é quem diz ser, o que significa que muito provavelmente ele ainda está se vingando dela. Shai Shai coloca a mão na coxa de Jake, dizendo que segundo seus rumores, a família de Jake é uma das 3 famílias mais ricas da capital. Jake responde que não conhece as pessoas de quem Shai Shai está falando, mas claramente tem mais dinheiro do que elas. Os convidados de Shai Shai não acreditam em Jake, dizendo que se ele tem mais dinheiro do que a família que eles erroneamente pensaram ser a família de Jake, então ele deve ter escondido alguns carros e não os mostra. Jake abraça Shai Shai, segurando-a perto, dizendo que não tem um único carro. Jake pergunta a Shai Shai qual carro é o favorito dela, porque ele pode comprar qualquer um para ela agora. Os convidados ficam indignados com o fato de Jake estar abrindo os braços levianamente e dizem que ele é um exibicionista em toda a sua glória. Shai Shai responde docemente a Jake, dizendo que ela realmente gosta da Ferrari F60, mas de acordo com a voz na cabeça de Jake, seu nível de paixão caiu novamente em 15%. Jake entende que ela só está alegre por fora, mas decepcionada por dentro, e essa atuação o deixará louco. Jake diz que entende, levanta-se da mesa e vai embora. Meia hora depois, Shai Shai sai com seus fãs, presumindo que Jake deve ter se acovardado e fica desapontado por ter se revelado um enganador. De repente, o Marco fica cego pela luz forte dos faróis e pelo barulho dos motores, e os convidados, junto com Shai Shai, cobrem os olhos com as mãos, sem entender o que está acontecendo. Acontece que Jake dirigiu uma enorme pilha de supercarros luxuosos de várias marcas até o hotel. Jake pede desculpas por bloquear os carros dos convidados, explicando que o dono do serviço de automóveis, Walter, dirigiu todos os carros que escolheu de uma vez, e Walter, por sua vez, diz que a identidade de Jake é confirmada por um cartão especial de diamante. Os hóspedes não conseguem acreditar no que veem, dizendo que para um cartão diamante negro a riqueza do proprietário deve ser de pelo menos 1 bilhão. Jake diz que o carro que Shai Shai queria custou 15 milhões de yuan, o que é barato demais para ele. Segundo Jake, Walter disse que Shai Shai gostaria do modelo LF, então decidiu tomar a iniciativa e comprou este carro para ela. Walter diz a Jake que o carro vale 32 milhões de yuans, e ele sem mais delongas passa o cartão na caixa registradora para pagar a compra. Shai Shai cora, surpresa por Jake ter comprado um carro para ela por mais de 30 milhões de yuans. Todos os convidados ficam paralisados, dizendo com severidade que acabaram de zombar de Jake em vão. Enquanto Shai Shai inspeciona o carro novo, Jake conversa com Walter, dizendo que quer comprar um carro mais caro que o mais caro de seu showroom. Cheia de gratidão, Shai Shai conta a Jake que sempre sonhou em dirigir aquela Ferrari. Jake responde que ele tem tanto dinheiro que precisa gastá-lo em algum lugar. Shai Shai fica impressionado por Jake não ter aproveitado a situação e não exigir nada em troca, e uma voz em sua cabeça relata que o nível de paixão dela aumentou 50%. Os convidados pedem desculpas a Jake, dizendo que não deveriam ter ousado duvidar de seu poder, e um deles diz que tem à sua disposição a maior frota de veículos da cidade, e se Jake quiser comprar um deles, ele irá receber um grande desconto. Shai Shai vai até Jake, diz que quer experimentar o carro e pede que ele se junte a ele. Tea Shai sugere no ouvido de Jake que ela é grata por grandes presentes, e como o presente dele é muito grande, ela agradecerá várias vezes quando eles estiverem sozinhos. Jake pensa consigo mesmo que agora entende por que ela ganha tanto dinheiro com streaming e agora ela despertou sua curiosidade. Depois de entrar no carro, Shai Shai pisa no pedal e com um rugido alto o carro decola e sai rumo ao horizonte. Shai Shai dá a Jake um marcador, pedindo-lhe que escreva uma assinatura em sua coxa. Jake levanta a saia de Shai Shai, que tem um pedido de desculpas escrito nela. Shai Shai diz que esse é um dos agradecimentos dela e cada vez que ela agradece, ele pode deixar uma marca em sua coxa. Shai Shai liga o stream,
dizendo que inesperadamente para ela, Jake comprou um carro para ela sem mais delongas e ela fica muito emocionada com isso. Enquanto Shai Shai conversa com seus seguidores, o dono do estacionamento conversa com Jake, dizendo que existe um clube de gente rica na cidade que quer muito conhecê-lo. Após aceitar o convite, Jake recebe uma ligação em seu telefone e é informado que alunos de sua escola organizaram uma reunião e ele é convidado a comparecer. Jake também é informado que uma beldade da aula de literatura chamada Astrid virá para a festa, e Jake diz que ela definitivamente virá. Jake chega ao local designado em sua scooter e olha em volta com atenção, dizendo que o bar 5 estrelas parece muito rico. Jake é chamado pelos colegas, a quem pergunta onde fica o estacionamento, ao que eles respondem que vieram a pé. De repente, a scooter de Jake começa a derrapar, sai e finalmente quebra. Jake se lembra que ontem Damian pediu sua scooter a Jake e queria ir para algum lugar. Jake diz que provavelmente foi Damian quem o quebrou e que ele deveria pedir-lhe para fazer as pazes. De repente, um conversível caro com um de seus colegas se aproxima de Jake. O nome de um colega é Fox e ele pergunta a Jake o que aconteceu com seu carro. Fox ri, dizendo que quando escolheu o local do encontro não esperava que alguém aparecesse de scooter. Fox joga as chaves do carro para o porteiro, pedindo-lhe que estacione o carro, ao que um colega surpreso diz que uma vaga aqui custaria vários milhões, mas é informado que Fox é dono de um bar chamado Mereden, onde o encontro está sendo organizado. Jake diz que encontrará um lugar para estacionar enquanto os outros vão explorar Mereden. Enquanto Jake dirige sua scooter quebrada, seu telefone começa a tocar. Acontece que Audrey estava ligando para ele, perguntando onde ele estava e se oferecendo para ir em algum lugar juntos. Jake diz a Audrey que não poderá fazer isso hoje, porque está em uma reunião do colégio, ao que Audrey responde que pode amanhã, mas em alguns dias não o fará. Jake silenciosamente presume que a menstruação de Audrey chegará em alguns dias, então ela não poderá sair, então ele diz a ela para beber água morna, aumentando um pouco seu entusiasmo. Uma voz em sua cabeça diz a Jake que o nível de paixão de Audrey atingiu 91% e o nível 1 do contra-ataque foi concluído, o que significa que 10% do dinheiro gasto com ela será acreditado em sua conta pessoal. Além disso, a voz informa a Jake que todas as suas características foram aumentadas em um nível e várias habilidades ficaram disponíveis para ele. Jake ganha a capacidade de apreciar a herança cultural, usar 5 chicotes elétricos e fazer rap, o que o decepciona um pouco pela pouca praticidade dessas habilidades. Jake retorna para Mereden pensando que é hora de comprar um carro, mas, infelizmente, não pode gastar o orçamento do contra-ataque consigo mesmo. Quando Jake chega à sala de seus colegas, apenas 2 assentos ficam livres. Jake pergunta se Astrid já chegou, ao que Fox pergunta arrogantemente por que ele se importa, porque ela é aluna da aula de literatura de uma família difícil. Jake se pergunta se a família de Astrid é muito rica, ao que seu colega comenta que a família dela é muito inteligente e não fala sobre sua riqueza. Fox diz que a família de Astrid abriu um museu na cidade, então Jake está com ela em níveis completamente diferentes, porque só Fox tem dinheiro suficiente para cuidar dela. Ao mesmo tempo, a porta do quarto se abre e Astrid entra no quarto, pedindo desculpas pelo atraso, dizendo que estava presa no trânsito. De acordo com a voz em sua cabeça, a pontuação de aparência de Astrid é 94, o que surpreende Jake agradavelmente. Fox convida Astrid para sentar ao lado dele, mas o único lugar vazio fica ao lado de Jake, que também diz a ela que ela pode sentar ao lado dele. Astrid aceita a oferta e se senta ao lado dele, dizendo que não vê Jake há muito tempo. Jake fica surpreso, dizendo que achava que ela já havia esquecido o nome dele, ao que Astrid responde que se lembra dos nomes de todos em sua classe. Seus colegas ficam surpresos que Astrid está sentada com Jake enquanto uma voz misteriosa em sua cabeça mostra as características de Astrid, mas agora as condições mudaram e se a paixão de Jake atingir 100%, o cartão não pertencerá mais a ele. Fox fica irritado porque Astrid não aceitou sua proposta e amaldiçoa Jake por seu atrevimento. Ele pergunta a Jake por que ele não trouxe a garota com quem namorou por 3 anos para a reunião. Jake responde a Fox, dizendo que terminou com a namorada anteontem, ao que eles gritam que ele só está dizendo isso porque precisa de Astrid. Os colegas de classe de Jake continuam a importuná-lo, dizendo que não esperavam que ele se tornasse um idiota depois da faculdade, apesar de suas palavras de que ele não mente. Da farsa sem sentido sobre sua própria pessoa, o nível de paixão de Astrid cai 1%. Jake fica surpreso com isso, tentando descobrir o que fazer nesta situação. Fox decide tentar a sorte novamente e recorre a Astrid,
contando-lhe que recentemente comprou uma falecida Maria de Da Vinci de um colecionador de Xangai. Astrid se vira para olhar a pintura atrás dela e Fox a incentiva a dar uma olhada mais de perto. Astrid vai até a pintura para ver melhor, e Fox dá a volta na mesa, parando ao lado de Jake. Fox coloca a mão em seu ombro e sussurra para ele saber seu lugar, chamando-o de mendigo e ameaçando que se ele tentar bajular Astrid novamente, destruirá toda a sua carreira. Fox começa a contar a Astrid o quanto gosta dessa pintura, e que daqui a alguns dias haverá um leilão na cidade onde será vendida outra pintura semelhante. Astrid fica surpresa, dizendo que não sabia que Fox se interessava por artistas renascentistas, ao que Fox, entretanto, declara silenciosamente para si mesmo que embora tenha passado muito tempo estudando seus hobbies, ele não os considera nada interessantes. Jake se levanta e diz que também está muito interessado nas pinturas de Da Vinci. Sorrindo, ele diz que eles podem olhar a pintura juntos, enquanto a voz em sua cabeça ativa a habilidade de avaliação de artefatos. Fox concorda com a proposta de Jake, pensando consigo mesmo que esse idiota está prestes a se desonar. Enquanto Jake olha para a pintura, Fox pede que ele compartilhe sua opinião sobre a pintura. Sem pensar duas vezes, Jake conclui que esta pintura nada mais é do que uma farsa. Ele explica que em seus trabalhos posteriores Da Vinci preferiu uma técnica de sobrepintura sutil, com cada pincelada tendo um efeito translúcido, e também gostava de sombrear os cantos dos olhos e da boca. Astrid ouve atentamente o raciocínio analítico de Jake, com a boca ligeiramente aberta de surpresa. Terminada a análise, Jake diz que, infelizmente, a Fox comprou uma falsificação. Fox, cerrando os dentes, diz que um leigo poderia ter acreditado em suas palavras, mas imediatamente percebeu que havia adquirido algumas habilidades especializadas semi-empobrecidas na internet. No entanto, Astrid defende Jake, dizendo que estudou as pinturas de Da Vinci e concorda com as conclusões expressas. Fox e outros colegas não conseguem acreditar no que está acontecendo e ficam paralisados de espanto. Astrid se vira para Jake, perguntando-se como ele possui tanto conhecimento especializado. Jake responde que desde criança aprendeu muito sobre a valorização de relíquias culturais e objetos de arte, pois tem o objetivo de resgatar todos os artefatos culturais da China e devolvê-los à sua terra natal. Fox ri, dizendo que quase acreditou na bravata de Jake de que ele seria capaz de comprar de volta todos os artefatos valiosos, ao que o personagem principal diz que enquanto tiver uma certa quantia de dinheiro, não há nada que ele não possa comprar. Todos caem na gargalhada, dizendo que não acreditam que seu aluno se gabe de sua riqueza. Astrid observa secamente que quando criança ela teve os mesmos sonhos irrealistas, mas o grau de sua paixão aumenta em 5%. Jake responde com segurança que a declaração do sonho é longe demais e é apenas uma meta que ele certamente alcançará. Astrid se senta no mesmo lugar ao lado de Jake, deixando Fox com raiva dele. Fox gradualmente fica furioso, pensando consigo mesmo que precisa mostrar ao pobre homem seu lugar de direito por tentar roubar Astrid dele. É hora do almoço e os convidados ficam maravilhados com a comida luxuosa e diferente de cada um deles. Fox responde que seu chefe decide o que servir porque ele trabalhava em um restaurante com 3 estrelas Michelin, então o prato depende de seu humor na hora de cozinhar. Olhando para o prato de Jake, Fox sorri que, infelizmente, ele teve azar. Fox ri de Jake, perguntando se ele gosta dos pãezinhos cozidos no vapor do chefe, acrescentando que se ele não gostar o prato pode ser substituído, mas vai demorar algumas horas. Jake realmente não percebe Fox e suas piadas baratas e continua a se comunicar com Astrid, continuando a irritá-lo. Jake compartilha mais um conhecimento de arte carregado em sua cabeça, aumentando ainda mais o grau de paixão de Astrid. De repente, o telefone de Jake começa a tocar e ele recebe uma mensagem informando que Damião o convida para o bate-papo dos milhões principescos. Entrando no chat, Jake decide gastar dinheiro e encontra uma usuária do chat chamada Smiley Marie, enviando-lhe 18 milhões de ienes. Um dos usuários do chat diz que seu nome é Fox e ele é o jovem dono do bar Mereden e o convida para seu bar, dizendo que pagará por tudo o que pedir lá. Jake observa para si mesmo que esta é uma coincidência incrivelmente maravilhosa e concorda, ao que outros participantes do bate-papo relatam que também irão para Mereden. Fox está feliz por ter feito outro amigo rico e influente quando todos chegarem. Ele poderá facilmente se livrar de Jake. De acordo com seu plano, tudo o que terá que ser feito é reclamar dele na presença de pessoas ricas e influentes e de seu novo amigo poderoso. Em seus sonhos, todos imediatamente ficarão do lado dele e expulsarão Jake da cidade, fechando sua oportunidade de trabalhar em qualquer lugar.
Fox se levanta da mesa, convidando todos para a sala de karaokê, dizendo que marcou um encontro com os ricos, para que todos tenham a oportunidade de se comunicar com pessoas da classe alta. Depois de algum tempo, os primeiros ricos começam a chegar para a reunião na sala de karaokê, conversando com Fox. Fox apresenta Astrid ao Sr. Chu, que é o principal proprietário da cidade, ao qual ele diz que conhecia o pai dela. Astrid cumprimenta educadamente, e o Sr. Chu diz que ouviu dizer que a Sra. Astrid é extraordinariamente bonita, e isso acabou sendo verdade. Durante as conversas, um dos bartenders se aproxima de Fox, pedindo um momento de seu tempo. Segundo o barman, Jake gostaria de pedir uma garrafa de vinho Aurora Russo Sherry e não tem certeza se deve abri-la para ele. Fox fica surpreso e pergunta a Jake se ele realmente quer pedir esta garrafa. Os colegas de Jake o avisam que o vinho custa milhares de dólares e ele claramente não sabe o quanto é caro. Porém, Jake responde sem sombra de dúvida que realmente quer encomendá-lo, dizendo que um de seus conhecidos ricos pagará por isso. Fox se alegra, pensando que está é sua chance, dizendo que se Jake realmente tiver um conhecido rico, então ele poderá abrir a garrafa. Fox abre a garrafa, dizendo a Jake que uma dessas custa 250 mil, e se o amigo não puder pagar, o personagem principal terá que minerar carvão para saldar as dívidas. Jake diz que realmente não entende muito de vinho, notando consigo mesmo que lhe parecia que o preço dependia diretamente do comprimento do nome. Fox responde a Jake dizendo que ele terá mais cuidado quando sujar as mãos, então pensará mais antes de comprar algo. Fox olha ao redor da sala de karaokê, dizendo que todos estão quase chegando. Seu novo conhecido, apelidado de Homem Rico, ainda não está visível, apesar de ter relatado que estava em Mereden. Um dos convidados relata que Bogart escreveu no chat que já está na sala de karaokê, enquanto a porta se abre e chega o último convidado. O último convidado é o dono da maior frota da cidade, de um recente encontro com Shai Shai, chamado Matt. Matt passa correndo por Fox sem nem dizer olá. Matt cumprimenta Jake, desculpando-se pelo atraso e declarando que tomará 3 drinks para ele. Todos na sala congelam de espanto, tentando compreender o que viram, enquanto Fox não consegue nem se virar de choque. Após uma breve pausa, todos, exceto Matt e Astrid, que não estão muito interessados no que está acontecendo, gritam o apelido de Jake, sem acreditar no que veem. Fox vira a cabeça para Jake com dificuldade, a boca aberta de surpresa, dizendo que isso é impossível. Jake, sorrindo levemente, responde que ainda é possível, e é realmente ele. Jake está rodeado de gente rica, admirando por ser tão jovem e rico, perguntando se ele tem namorada. Seus colegas estão perplexos porque Jake é tão rico que um bando de magnatas o está bajulando. Fox grita que tudo isso é algum tipo de engano, porque ele conhece os pais de Jake, e eles são trabalhadores comuns, e ele é um pobre cachorro comum. Matt diz a Fox para calar a boca imediatamente e que ele é o pior do grupo. Matt lembra Fox que ele é um membro inculto e incapaz de seu clube, que não gasta nada além das centenas de milhares de dólares por mês que seus pais lhe dão. Matt também acrescenta que perdeu dinheiro com ações sem ganhar um centavo, o que é uma pena para o grupo. Matt conclui seu discurso não entendendo como Fox apenas ri do senhor. Todos decidem que a única saída e punição será a expulsão de Fox do clube dos milhões principescos. Porém, Jake salva a situação dizendo que nada de ruim aconteceu, e o Sr. Fox disse que pagará todas as suas despesas de hoje e pede para servir as bebidas mais caras. Jake acrescenta que os hóspedes podem pedir qualquer coisa e tudo será de graça para eles, despertando sua alegria. Depois de algum tempo, chega a noite e o carro da Sra. Astrid vai até Mereden. Astrid se despede de todos, dizendo que está saindo de casa. Jake e seus colegas olham para ela, dizendo que apesar de Astrid ser muito rica, ela não ostenta nada disso. Jake reflete sobre ela, pensando que ela é uma verdadeira senhora que faz parte da alta sociedade desde a infância e não se surpreendeu nem um pouco com a riqueza de Jake, mesmo sem aumentar seu nível de paixão. Na opinião de Jake, ela é um objeto ideal para gastar seu dinheiro. Matt aborda Jake falando sobre encontrar para ele um carro de 80 milhões de dólares. Matt acrescenta que existem apenas 10 desses carros no mundo, e eles nem estão na China, ao que Jake responde que gosta deste carro e está comprando. Matt diz que vai cuidar disso e em alguns dias o carro estará aqui e sairá correndo para cuidar de seus negócios. Jake verifica o saldo de sua conta pessoal e descobre que contém apenas 1 milhão de yuans, pensando que seria melhor gastar muito dinheiro nos próximos contra-ataques. Tarde da noite, Jake volta para casa, percebe Júnia sentada na rua e pergunta o que ela está fazendo ali.
Junia parece muito assustada e chateada, feliz porque Jake finalmente voltou. Junia diz que seu pai teve um ataque cardíaco e está no hospital, acrescentando que a operação custa 800 mil yuans, o que é inacessível para sua família. Jake não acredita em Junia, dizendo que depois de 3 anos ele já conhece todas as desculpas dela, e ela provavelmente vai gastar esses 800 mil em alguma coisa, então ele não vai dar um centavo a ela. Junia, histericamente, repreende Jake por gastar mais de 10 milhões de dólares com Audrey, mas agora ele não pode emprestar-lhe 800 mil, ao que ele diz que ela não pode lhe dizer em que com quem gastar seu próprio dinheiro. Junia continua a repreender Jake, dizendo-lhe que eles se separaram há menos de uma semana, ao que ele responde que graças a isso começou a ter uma vida normal e não quer estragar seu humor conversando com ela. Junia diz que Jake não pode fazer isso com ela, e uma voz na cabeça de Jake diz a ele que sua paixão caiu 20%. Jake reflete que, apesar de suas esperanças, ela não mudou nem um pouco e ele ainda não vai gastar mais dinheiro com ela. Na manhã seguinte, Jake caminha perto de sua universidade e lê suas mensagens, descobrindo que Shai Shai o convidou para jantar. Ao entrar na plataforma de streaming, ele recorre ao assistente, recebe uma notificação de que Shai Shai está transmitindo uma oferta para fazer um presente exclusivo sob encomenda. Jake gosta da ideia e decide pensar que tipo de presente quer dar. Quando Jake entra no stream de Shai Shai, uma notificação chega no chat e Shai Shai o cumprimenta junto com o resto dos espectadores. Jake dá a Shai Shai um presente do Deus da Sorte, que é feito sob medida para ele e custa 880 mil dólares. Jake continua a dar dinheiro a Shai Shai, comprando dezenas desses presentes. Jake só para quando dá a Shai Shai um total de 300 milhões de yuans, aumentando seu nível de paixão em mais 20%. Envergonhado, Shai Shai diz que fará o que Jake quiser, mas sai do ar sem pedir nada. Shai Shai não entende por que isso aconteceu e congela brevemente de surpresa. Jake se alegra ao perceber que 10% dos 300 milhões gastos em Shai Shai foram transferidos para sua conta. Shai Shai, por sua vez, é atormentado pela ideia de que Jake não pediu nada em troca e faz um palpite ousado de que Jake pode estar apaixonado por ela. Afastando esses pensamentos, Shai Shai diz a si mesma que os homens não são confiáveis e que ele é apenas sua carteira, então ela não deveria se apaixonar por ele de volta. Jake se aproxima da escola e pega seu telefone quando de repente ouve alguém xingando na rua. Um grupo de rapazes para Junia, arrancando sua máscara e dizendo para ela não deixá-los. Junia lança um olhar desamparado para Jake, mas ele se afasta indiferentemente, abandonando-a. Junia avisa aos rapazes que agora não tem dinheiro e pede mais 3 dias, mas eles só ficam mais irritados. Um dos extorsionários lembra de Junia que ela disse que o namorado iria lhe emprestar dinheiro e pergunta onde ele está. Os extorsionários começam a zombar de Junia, dizendo que como o namorado dela não veio em seu auxílio, ele é um fraco e um canalha. Os extorsionários decidem sequestrar Junia, agarrando-a pelos braços e cercando-a, sem prestar atenção às suas tentativas de fuga. Junia mais uma vez tenta escapar, mas os extorsionários a agarram e amordaçam antes que ela possa gritar. Junia olha para a única testemunha, implorando ajuda com o olhar, mas ele foge. Enquanto os sequestradores a arrastam para dentro do carro, Junia pensa em Jake, dizendo para si mesma que não o culpa por tê-la abandonado. Segundo Junia, tudo isso é culpa dela e, se ela não tivesse sido tão egoísta, não teria acabado nessa situação. Os sequestradores fecham a porta do carro e se preparam para sair. De repente, alguém quebra a janela do carro com a mão, atingindo o motorista com força na bochecha. O salvador de Junia é Jake, que abre o carro e ordena que os sequestradores saiam dele. Junia fica muito feliz com seu resgate e seu nível de paixão aumenta em 40%. Os hooligans saltam do carro e, gritando que Jake está aparentemente cansado de viver, atacam-no com os punhos. Jake tira grandes maços de dinheiro e bate na cabeça de cada um dos valentões, derrubando-os no chão. Os valentões tentam se levantar enquanto Jake fica na frente deles com uma sacola cheia de dinheiro. Jake diz a eles para pegarem o dinheiro e saírem, lançando-lhes um olhar feio. Os sequestradores pegam o dinheiro e a sacola, contam as notas e perguntam a Jake se ele é namorado de Junia. Jake dá uma resposta negativa aos vilões e os lembra de se perderem rapidamente. Os criminosos expulsam Junia do carro, dizendo que Jake terá que pagar pela briga que causou. Batendo a porta do micro-ônibus com força, o carro parte, deixando Jake e Junia sozinhos. Junia senta na calçada e diz que sente muito que tudo tenha acontecido assim. Jake responde indiferentemente que se ela realmente está arrependida e acredita que está errada, então é melhor não importuná-la mais.
Jake se afasta e Junyu pensa consigo mesma que ela não o merece e promete expiar sua culpa e toda a dor que ela causou a ele durante esse período. Jake vai para uma reunião de táxi, assistindo outro streamer, atraindo a atenção do motorista, que lhe conta que algum homem rico enviou recentemente 300 milhões para um streamer. Jake responde que também viu, continuando a mexer no telefone com interesse. Na tela embutida do carro do taxista, aparece uma inscrição informando que um usuário com o apelido de mendigo acaba de enviar 100 milhões para outro streamer da plataforma Medusa. Jake pensa em voz alta que deveria ver quanto dinheiro lhe resta, e o motorista não entende por que o personagem principal assistiu à transmissão e saiu poucos minutos depois. O motorista presume que Jake está fazendo isso por causa dos bônus por entrar na plataforma todos os dias e o aconselha a não gastar dinheiro com Ether, pois isso pode deixá-lo pobre. De repente, o motorista percebe outra notícia de que o mendigo acaba de enviar mais 100 milhões para outro streamer, após o que ele se vira para Jake e o vê comentando em voz alta sobre suas decisões. Ao perceber que carrega no carro um homem com a maior fortuna do mundo, o motorista se contorce, mal conseguindo permanecer na estrada. Jake chega ao local do encontro enquanto o motorista fica perplexo por estar carregando o mesmo homem rico. Jake está feliz por ter gasto com sucesso outros 300 milhões, pensando em jogar iscas em todos os lugares para conseguir uma grande pescaria. Jake caminha pela rua, olhando os pontos de referência para entender aonde precisa ir. Após uma longa viagem, Jake chega à vila de Nanjeon e procura o local onde Audrey o convidou para jantar. Chegando no endereço certo, Jake vê Audrey cumprimentando, feliz por ele finalmente ter chegado. Jake fica envergonhado ao ver as roupas de lazer de Audrey e cai brevemente em estado de estupor, mas ela rapidamente agarra a mão dele e o leva para dentro. Jake entra no apartamento de Audrey, olhando em volta com interesse. Audrey sorri docemente e pergunta a Jake se ele gosta do que vê, ou seja, de seu apartamento. Jake responde que tudo parece ótimo, mas ele se refere às roupas de Audrey. Audrey senta Jake à mesa, dizendo que ela mesma preparou o jantar e pede que ele experimente. Jake aproveita o jantar enquanto Audrey diz a ele que ele é o primeiro cara a estar neste apartamento e come o que ela cozinhou. Audrey também mostra a Jake uma flor lilás, ao que ele responde que é uma grande honra para ele. Audrey conta a Jake que decidiu comprá-la porque descobriu que ele gosta muito do cheiro dessa flor. Jake fica surpreso com o comportamento de Audrey, pensando que não esperava tanto carinho dela, esperando dela o mesmo egoísmo de Junior. Jake coloca a mão na testa de Audrey, perguntando se ela está bem e se está com febre. Audrey pega a mão de Jake e diz que devido ao divórcio precoce dos pais, ela cresceu e se tornou uma pessoa muito insegura. Audrey compartilha suas experiências pessoais, dizendo que cresceu com a ideia de que as pessoas são muito inconstantes e que somente o dinheiro lhe dava uma sensação básica de segurança. Audrey abraça Jake, dizendo que ela nem imaginava que se sentiria tão calma com ele como nunca antes devido ao fato dele ser completamente diferente daqueles caras que costumam persegui-la. Audrey admite para Jake que está apaixonada por ele, embora antes sempre tentasse se proteger, agora não tem medo de nada. Jake lembra que o índice de paixão de Audrey é de 91%, o que significa que ela está apaixonada por ele, explicando assim sua gentileza e ternura. Decidindo aproveitar a oportunidade, Jake deita Audrey na cama, pairando sobre ela e pressionando-se contra seu corpo. Audrey sussurra languidamente que suas roupas estão um pouco atrapalhando, insinuando que Jake continuaria, mas os dois são distraídos por um grito alto vindo da rua. Jake reconhece a voz de seu amigo Harry nesse grito e vai até a janela verificar o que está acontecendo. Jake vê Harry seguindo sua namorada Nana, pedindo para ela não ir embora e admitindo que estava errado. Nana dá um tapa forte em Harry, derrubando seus óculos no chão. Ela começa a xingar Harry, envergonhando-o por gritar e atrair a atenção das pessoas. Ao sair, ela acrescenta que agora que todos já sabem, ele pode continuar a gritar. Harry se abaixa no chão, tentando sentir seus óculos. Jake se aproxima do amigo, perguntando o que está acontecendo, entregando-lhe os óculos. Harry começa a contar a Jake que ele e Nana estavam namorando, mas é distraído quando Audrey se aproxima de Jake. Harry fica muito surpreso ao conhecer Audrey e sua aparência. Jake traz Harry de volta à sua história, dizendo que eles iriam jantar juntos e pede para ele continuar. Harry conta detalhes sobre como ele deveria ir ao cinema com Nana, mas ela ficou brava com ele por se recusar a comprar um kit anti-rugas porque Harry não tinha dinheiro na época. Audrey olha por cima do ombro de Jake para Harry e diz que ouviu que Nana recentemente arranjou um namorado rico. Jake e Harry não acreditam no que ouviram e Harry diz que Nana não poderia traí-lo.
Audrey observa que apesar de não acreditarem no que ouvem, geralmente as notícias de seus amigos não são falsas. Jake se oferece para ajudar Harry e pede a Audrey que pergunte às amigas se elas viram um novo namorado de Nana. Jake convida Harry para verificar a verdadeira natureza de sua ex-namorada. Fox, atormentado por pensamentos pesados, fuma nervosamente enquanto está deitado em sua cama. A namorada o abraça, perguntando o motivo de sua ansiedade, ao que ele responde que sua vida pode nunca mais ser a mesma. Fox conta como quase foi expulso de um clube influente, mas, felizmente, Jake o ajudou e ele conseguiu ficar. Porém, agora ninguém está prestando atenção às mensagens de Fox. Se isso continuar, ele cairá nas profundezas do inferno. De repente, o telefone de Fox começa a vibrar e ele decide verificar o que aconteceu, mas rapidamente começa a digitar com uma cara de choque. Acontece que Jake perguntou no chat do Princely Million se alguém era dono de um shopping center, ao que Fox respondeu que ele tinha o certo, tendo assim a chance de restaurar sua reputação. No dia seguinte, Fox está dirigindo com a namorada e diz que vão buscar Jake para discutir o plano e explorar os arredores. Fox chega a um pequeno café ao ar livre, dizendo que eles chegaram e que o Sr. Hit deve estar aqui em algum lugar. A namorada de Fox está animada por poder conhecer o lendário homem rico procurando por ele no meio da multidão. Eles encontram Jake em uma das mesas, tomando café da manhã calmamente com roupas comuns. A namorada de Fox fica surpresa ao ver que Jake parece completamente feio, enquanto Fox o observa com entusiasmo. Fox e sua namorada cumprimentam Jake, surpresos por ele estar tomando café da manhã em um café tão barato, ao qual Jake diz que é muito gostoso e recomenda esse lugar, após o que partem discutindo os detalhes do plano. Depois de algum tempo, o plano se concretiza e Harry pede que Nana espere no portão para verificar se ela realmente estava namorando outra pessoa secretamente. Depois de algum tempo, um homem mais velho se aproxima de Nana e a beija, o que faz Harry entrar em desespero. Harry se aproxima de Nana e de seu homem, gritando que não pode acreditar que Nana a traiu por algum velho. O homem zomba de Harry, dizendo que ele deve ser o coitado de quem Nana estava falando. Harry manda o velho se fuder, ao que ele continua zombando e chama o guarda para expulsá-lo. O guarda se aproxima de Harry pedindo para ele ir embora, ao que Harry tenta explicar que está a sua namorada e que ela o está traindo. Nana abraça o homem, chamando de Walter, dizendo que ele é namorado dela. Harry cai em desespero, dizendo a ela que não acredita na traição dela por causa de um relacionamento de 6 meses por causa de um velho vindo do nada. Nana diz que Walter é cliente VIP do clube milionário, e ela não vai sofrer por ser namorada dele. Harry não acredita no que está ouvindo, olhando para eles desanimado, dizendo que isso não pode ser verdade. De repente, Fox dirige seu carro até o grupo, parando não muito longe deles. Walter diz que conhece Fox, chamando de dono do shopping, para a alegria de Nana. Fox caminha em direção a Walter e Nana, que diz a Walter que provavelmente querem cumprimentá-lo. Porém, Fox passa por eles e abraça Harry de forma amigável, perguntando se ele estava aqui para conferir o funcionamento do shopping. Fox espera que Harry reconsidere seu investimento porque ele tem mais 2 shopping centers para desenvolver e está ansioso para trabalhar com ele. Nana e Walter encaram Fox e Harry, não acreditando que Harry pudesse ser um grande investidor. De repente, a namorada de Fox aparece no meio da multidão e liga para Harry, acusando-o coquettemente de fazer as pessoas esperarem por ele por tanto tempo. Ela rapidamente se aproxima de Harry, agarrando-se a ele, arrulhando docemente que ele prometeu comprar para ele uma bolsa nova de baile da coleção exclusiva de primavera. Nana não acredita em suas palavras, dizendo que Harry não poderia nem comprar seus cosméticos por vários milhares, ao que a garota diz a ela que ela não parece digna de Harry comprar nada para ela. Harry se vira e vê Jake no meio da multidão, que observa atentamente o que está acontecendo, encostado na parede. Harry está feliz por Jake ter trazido todas essas pessoas para ajudá-lo nesta situação difícil. Harry diz que deveria dar uma olhada no shopping, mas Walter o impediu, ameaçando-o e intimidando-o. Fox fica teatralmente furioso, dizendo ao segurança que isso é uma vergonha para seu shopping e pede ao gerente que retire o status VIP de Walter e o multe em 2 milhões por quebra de contrato. Walter, sem pensar 2 vezes, joga Nana fora, pedindo desculpas a Harry dizendo que foi tudo um mal-entendido e que ele não sabia de nada, pedindo misericórdia. Harry e Fox zombam de Walter e Nana, dizendo ao gerente para colocar os dois na lista negra do shopping para sempre. Walter e Nana caem de joelhos, implorando a Harry para não fazer isso. Harry imita Walter, dizendo que, na idade dele, se ele cair, talvez não consiga se levantar.
Walter diz que sua empresa é conhecida em toda a cidade e que ele tem muitos outros contatos além da Fox. Quando Walter tenta sair, carros esportivos caros chegam em massa ao shopping, impedindo-os de sair. Os membros do Clube dos Milhões de Príncipes descem dos carros e cumprimentam-se com humor. Nana e Walter ficam surpresos com o que está acontecendo, sem entender o que algumas das pessoas mais ricas da cidade estão fazendo aqui. Os ricos cercam Harry, brincando com ele e Fox, fingindo estar chateados porque apenas Fox ajudou Harry, ao que ele diz que esse homem foi a causa do problema, apontando para Walter. A multidão se vira para Walter, lançando-lhe uma dúzia de olhares ameaçadores. Walter cai em desespero, percebendo que tudo acabou para ele, e pensa consigo mesmo que agora está completamente perdido. Harry agradece a Jake pela ajuda, ao que ele responde que a gratidão é desnecessária, pois ele é seu amigo e foi obrigado a ajudar. Harry pergunta a Jake como ele tem tantos conhecidos ricos, ao que ele conta uma história inventada às pressas de que todos esses são atores à disposição de Fox. Harry e Jake se despedem, e Harry promete trazer para Jake sua comida favorita do refeitório naquela noite. As pessoas ricas da cidade ficam olhando Jake com admiração, mas uma senhora de cabelo verde e vestido azul se destaca de toda a multidão. Jake agradece calorosamente a todos os participantes pela ajuda e se oferece para presentear todos com comida quente e picante. Fox abraça Jake, oferecendo-se para subir ao seu bar no 7º andar, enquanto a multidão pede a Jake que pague por eles, o que ele concorda calmamente. O grupo se senta em um bar e discute como Jake doou 100 milhões cada para 3 Tremers, dobrando assim o número de usuários registrados. Durante as conversas sobre Jake, um dos homens ricos se volta para a mulher de cabelos verdes, chamando-a de Marie e perguntando por que ela fica calada e continua bebendo. O homem diz a Marie que seu projeto é muito caro e tecnicamente complexo, então ela deveria ouvir o conselho de seu pai. Marie coloca o copo sobre a mesa, dizendo com raiva que a palavra rendição não consta em seu dicionário. Segundo ela, como seus amigos não podem lhe emprestar dinheiro e tem muito medo do pai, ela será obrigada a recorrer ao senhor. Enquanto isso, os ricos tentam convidar Jake para seus próprios eventos, oferecendo-lhe suas próprias casas noturnas, festas em iates ou jogos de pôquer. Jake ouve suas propostas sem muito entusiasmo, com um tédio mal disfarçado no rosto. Jake recusa educadamente todas as ofertas, citando o fato de que prefere gastar dinheiro a jogar. Marie ouve as palavras de Jake e se aproxima dele, dizendo que se ele gosta de gastar dinheiro, isso é bom. Marie coloca a mão no peito de Jake, perguntando se ele pode investir nela. Os convidados xingam Marie, dizendo que ela está de volta e pedindo a Jake que não a dê ouvidos, porque sua startup é um fracasso. Jake, porém, mostra interesse na proposta de Marie, perguntando em que ele precisa gastar o dinheiro. Uma voz misteriosa na cabeça de Jake lê os dados familiares de Marie, enquanto ela lhe diz que está criando chips industriais. Os homens ricos abordam Jake, novamente avisando que a ideia de Marie é apenas uma quimera. Marie responde que sua ideia não é impossível e que eles só precisam resolver alguns problemas técnicos para conseguir um avanço. Marie pergunta novamente a Jake o que ele pensa sobre investir em seu projeto, pensando consigo mesma que ele provavelmente recusará. Jake responde que os chips industriais são uma ótima ideia porque os Estados Unidos estão à frente da China nesta área e investir nesta área ajudará na luta contra os americanos. Marie fica surpresa com a concordância abrupta de Jake, perguntando se ele vai investigar a empresa dela para saber a probabilidade de sucesso. Jake responde que não precisa fazer nenhuma pesquisa, então apenas transferirá 500 milhões para ela. Marie verifica seu telefone, que recebe uma notificação sobre o dinheiro recebido. Jake acrescenta que mesmo que o projeto falhe, ele não fará reclamações. Marie se sente encorajada pela crença de Jake em seu projeto, aumentando em 20% sua paixão por ele. Os convidados ficam surpresos com o ocorrido, suspeitando que Jake se apaixonou por Marie e está tentando comprar o sorriso dela com esses milhões. Marie fica chocada com a generosidade de Jake enquanto ele decide fugir rapidamente do evento. Saindo correndo do prédio, Jake diz a si mesmo que tudo isso é muito caro, porque ele teria que gastar dinheiro de sua conta pessoal e, além disso, ele realmente não queria tratá-los. Na manhã seguinte, Marie conta à amiga o que aconteceu, dizendo que ainda não consegue acreditar. A amiga de Marie é Astrid, que parabeniza Marie por resolver o maior problema financeiro de sua jornada de negócios. Maria lembra como seu pai a proíbe de fazer negócios sem sequer ouvi-la, ameaçando bloquear seu cartão. Ela também se lembra de como todos os seus parentes se recusaram a ajudá-la por ordem do pai. Cheia de determinação,
Marie diz a si mesma que deve ter sucesso e Astrid diz que acredita nela. Marie diz a Astrid que ela fala muito sobre si mesma e pergunta como foi sua volta para casa. Astrid responde que o encontro deveria prosseguir normalmente, mas foi surpreendida por uma de suas colegas ao demonstrar um conhecimento da arte equivalente ao de seu mestrado. Marie e Astrid trocam piadas sobre o interesse pelos homens inesperados que apareceram em suas vidas. A conversa entre as duas amigas é interrompida pela mãe de Astrid entrando na sala e avisando que é hora de ir embora. O rosto de Astrid muda, tornando-se instantaneamente sombrio, deixando escapar um suspiro triste. A mãe de Astrid lembra que o Sr. Mark representa sua família, que são os futuros acionistas deste museu, então ela precisa se aproximar dele. Astrid ouve com tristeza as instruções da mãe, dizendo que ela entendeu tudo. Na manhã do mesmo dia, Jake chega em seu dormitório e ouve a ligação de seu amigo U. Quando Jake pergunta o que aconteceu, U responde que pegou um resfriado e pede que ele o substitua durante o dia. Jake concorda sem problemas, perguntando onde está seu uniforme, abrindo seu armário de roupas. Jake veste o uniforme e lembra que U trabalha como segurança no turno da noite em um museu. Jake sai, brincando, pedindo a U que não vá longe demais. Chegando ao museu, Jake, algumas horas depois, percebe que hoje há muitos visitantes e decide gastar algum dinheiro em serpentinas. De repente, um carro caro chega ao museu e um homem rico sai na companhia de um assistente. O secretário do museu cumprimenta o Sr. Mark, dizendo que a família de Astrid já está esperando por ele lá em cima. O grupo passa por Jake, que não os percebe, sentado em seu telefone e assistindo os Triamers. Mark cumprimenta Jake de maneira rude e ruidosa, assustando a secretária com sua rapidez. Mark tem um ataque de raiva, perguntando se contrataram um cego para trabalhar no museu, acrescentando que Jake nem se levantou para cumprimentá-lo. Jake pede desculpas a Mark e se levanta para cumprimentá-lo enquanto a secretária explica que Jake é apenas um trabalhador temporário e um estudante universitário. O assistente zomba de Jake, dizendo que, a julgar pela sua cara, ele não pode fazer nada além de trabalhar como segurança, e Mark acrescenta que seu pedido de desculpas parece falso. Jake diz para não olhar apenas para a aparência de uma pessoa antes de julgá-la. Mark perde a paciência novamente, dizendo a Jake que ele é um malandro, então ele não pode contar tais coisas a ele, exigindo da secretária que Jake não estará aqui amanhã. A secretária diz que, infelizmente, eles já estão com falta de pessoal. Mark o interrompe rudemente, dizendo que demitiria Jake imediatamente. Mark sobe com sua secretária e sua assistente, enquanto Jake lembra que este museu provavelmente pertence à família de Astrid. A família de Astrid cumprimenta a delegação de Mark com força total, dizendo que estava ansiosa para vê-lo. O pai de Mark e Astrid apertam as mãos, e o pai da família agradece a Mark por querer fazer a sua parte para preservar a história. O pai de família pede a Astrid que mostre o museu a Mark, com o que ela concorda sem muito entusiasmo. Quando Astrid passa por seu pai, ele sussurra para ela que o investimento do Sr. Mark é muito importante e que ele conta com ela. Astrid aproxima-se calmamente de Mark, pedindo-lhe que a siga, acrescentando que lhe mostrará os tesouros deste museu. Astrid e Mark se aproximam da pintura, e ela diz a ele que na frente deles está a única pintura sobrevivente com caligrafia do deus da poesia. Inspirada pelo que viu, Astrid diz que se você olhar a foto com atenção, poderá até sentir nas pinceladas as emoções do poeta que escreveu esse poema. Sem realmente ouvir a história de Astrid, Mark levianamente coloca a mão no ombro dela. Mark pede desculpas a Astrid, dizendo que ela é tão linda que ele não resistiu, ao que ela grita que Mark obviamente não tem interesse nesses artefatos. Mark responde que gasta dinheiro com o que quer e não precisa de juros para isso. Astrid diz que se Mark soubesse um pouco sobre isso, ele saberia que esses artefatos não valem seu dinheiro, perguntando-se por que seu pai concordou em investir da parte dele. Mark diz ao pai de Astrid que ele não é louco pelo museu, mas que vai comprá-lo por 600 milhões de dólares, mas com a condição de que Astrid se case com ele. A família de Astrid, chocada, diz a Mark que tal condição é excessiva. Astrid com raiva diz a Mark que ela não se casará com ele de jeito nenhum. Astrid pede a seus pais que mandem Mark embora, mas a quantia de 600 milhões é um argumento de peso para eles. O pai de Astrid diz que depois de 2 anos consecutivos de perdas, o seu museu está à beira da falência e o Sr. Mark não está aqui para investir no museu, mas para comprá-lo. Astrid não consegue acreditar no que está acontecendo, enquanto Mark diz que ele é a última esperança deles, garantindo que Astrid terá uma vida melhor se ela se casar com ele. Astrid tenta argumentar com a família, mas o pai e a mãe dizem que não queriam isso,
mas essa é a única maneira de não falir. Os pais dizem a Astrid que, neste caso, a maioria dos artefatos será comprada por negociantes e colecionadores a preços baixos, ou acabará no mercado negro. Astrid se lembra de como seu pai lhe mostrou vários artefatos quando criança, admirando seu talento e paixão por eles. Astrid lembra como, desde criança, não gostava de gente rica que não valorizava esses artefatos e os via apenas como forma de se exibir. Astrid sempre não entendeu o desejo das outras pessoas por uma vida luxuosa, acreditando que havia muitas coisas neste mundo que o dinheiro não poderia comprar. No entanto, vendo como seus pais estão vendendo a ela e ao museu artefatos de valor inestimável por 600 milhões, ela percebe que suas ideias sobre a vida são fantasias ingênuas. Mark diz que Astrid não deve se preocupar, pois ele a tratará muito bem depois do casamento, e se ela lhe der um filho, ele até comprará outro museu para ela. Percebendo o desespero da situação, Astrid diz que entende tudo. Os pais desesperados agradecem a Astrid, dizendo que ela cresceu muito nesse período e se oferecem para assinar o contrato agora mesmo. Segundo a secretária, este contrato entra em vigor a partir do momento em que é assinado por ambas as partes e não pode ser alterado, ao que o pai de Astrid responde que ela ficará muito feliz em casar com o Sr. Mark. Os pais de Astrid entregam-lhe um contrato e uma caneta, pedindo-lhe que assine. Astrid, completamente desesperada, pega uma caneta e começa a assinar, começando a chorar. De repente Jake entra no corredor, dizendo que ouviu falar que alguém está comprando o museu. Astrid não entende por que Jake está no museu, e até mesmo fantasiado de segurança. Mark grita com Jake novamente, dizendo-lhe para tirar esse idiota daqui e colocá-lo na rua. Jake se aproxima de Mark e ele tenta acertá-lo, apenas para receber um forte golpe no rosto que o faz voar. Mark grita com Jake, ameaçando arrastá-lo pelos tribunais e mandá-lo para a prisão. Astrid fica surpresa ao ver Jake, perguntando o que ele está fazendo aqui. Jake caminha até Astrid, enxugando uma lágrima de seu rosto, fazendo-a corar de vergonha. Os pais de Astrid perguntam se ela conhece esse homem. Astrid diz a eles que este é seu colega de classe, ao que seu pai comenta que seria melhor para um cara dessa idade se concentrar nos estudos do que trabalhar como segurança. Jake pega o contrato para comprar o museu e corajosamente o destrói. Os pais Astrid e Mark estão chateados com o que aconteceu, e o pai pega restos do chão, perguntando-se o que Jake fez. Jake diz ao pai de Astrid que está lhe oferecendo $1 bilhão por este museu. Mark ri de Jake, dizendo que se ele realmente comprar este museu, ele comerá uma porção de porcaria, ao que Jake responde que não acredita mais em tal coisa depois da última pessoa que apostou nele. Enquanto Jake e Mark discutem, os pais de Astrid perguntam se seu colega é rico. Mark liga para um de seus amigos, dizendo que precisa se livrar de uma pessoa, pedindo que traga várias pessoas para cá. O pai de Astrid diz a Jake que ele obviamente veio aqui por causa de Astrid, então se ele puder garantir um pagamento inicial de metade do valor, tanto o museu quanto Astrid pertencerão a ele. O pai de Astrid acrescenta que se Jake não conseguir tanto dinheiro, o plano permanecerá o mesmo e tudo pertencerá ao senhor. A secretária se aproxima de Jake, entregando-lhe um novo contrato, dizendo-lhe que seu conteúdo é idêntico ao anterior, exceto pelo preço e pelo título. Jake lê o contrato, percebendo que tudo que esse jargão jurídico implica é uma oferta para comprar Astrid, enquanto Mark diz ao personagem principal que ele não pode simplesmente dizer que não tem dinheiro e ir embora. Jake acha que tudo isso parece terrível, porque ele receberá isso como um item. Jake olha para a tela, inspirado no poema escrito nela. Ele se aproxima dele, dizendo que esses artefatos têm um poder incrível. Jake se volta para a família, dizendo que quer mudar os termos do contrato. Ele acrescenta que quer gastar esse bilhão apenas na compra do museu, e os artefatos não serão incluídos no preço. Do ponto de vista de Jake, esta pintura e caligrafia não têm preço e não podem ser medidas em dinheiro. Jake diz que Astrid respeita e ama sinceramente esses artefatos, então o direito de usar o museu e descartar os artefatos passa para ela. O personagem principal se volta para Astrid, dizendo que se ela precisar de dinheiro, ela pode ligar para ele. Jake pega seu cartão, pagando com sucesso o preço total de $1 bilhão. A família de Mark e Astrid não acredita que Jake tenha conseguido pagar o preço total de uma só vez. Astrid se aproxima de Jake e pergunta por que ele está fazendo isso. Jake se vira para ela e responde que disse a ela que compraria de volta todos os artefatos que pertencem ao povo da China. Mark diz que todo o acervo deste museu vale mais de $500 milhões, e se Jake realmente quiser devolver todos os artefatos do mundo, então ele precisa comparecer a um leilão no Japão. Segundo Mark,
Este leilão incluirá artefatos que valem cada um mais de $1 bilhão. Jake diz a Mark com segurança que com certeza comparecerá a este leilão. Mark e seu assistente fogem, percebendo que não tem mais nada para pegar aqui. Mark sai do museu, encontrando as pessoas que convocou para o massacre, dizendo-lhes que tudo está cancelado e que podem se perder. Mark atende o telefone e recebe uma ligação de seu misterioso chefe, dizendo que, infelizmente, o negócio fracassou por culpa de algum bastardo da China. Porém, de acordo com Mark, ele conseguiu chamar sua atenção para o leilão para poder pedir desculpas pessoalmente ao seu chefe. O chefe de Mark ri, dizendo que todos os artefatos que pertencem a ele não serão levados por terceiros. Mark liga para seu chefe, Sr. Flynn, e diz que certamente estará lá para supervisionar isso. A família de Astrid agradece calorosamente a Jake por salvá-lo de tal situação, convidando-o para jantar com eles. Jake, porém, recusa educadamente, dizendo que hoje tem turno noturno e não está com fome. A paixão de Astrid aumenta e ela sorri docemente, cuidando dele. Astrid conversa com Jake e pergunta se ele realmente vai ao Japão no próximo mês. Tendo recebido uma resposta afirmativa, ela pede que ele a leve consigo nesta viagem. Na manhã seguinte, Jake sai da sala, lembrando-se de como conversou com Astrid metade da noite. Ele lembra também que depois de longas conversas ela adormeceu sem querer, mas ele teve que ficar de plantão até de manhã e por isso terá que ficar sentado com sono hoje. Jake é encontrado por Audrey e Júnia, perguntando como ele está se sentindo e se dormiu na noite passada. Audrey abraça Jake, dizendo-lhe que dormir mal não é bom e que ele pode faltar à universidade para ir descansar com ela. Júnia, por sua vez, diz que as aulas são muito importantes e ela vai sentar ao lado dele na palestra. Ela acrescenta que ele pode deitar no colo dela para ouvir e relaxar ao mesmo tempo. Jake franze a testa, lembrando a Júnia que ele pediu que ela parasse de se agarrar a ele. Júnia, porém, não se acalma e diz que não consegue se conter, admitindo que está muito apaixonada por ele. Ela diz que não se importa se ele é rico ou não, e que só quer que eles recomecem. Júnia entrega a Jake um guindaste de papel em sinal de reconhecimento, dizendo que valorizará os sentimentos dele e corrigirá seus erros do passado. A multidão grita com Jake que uma confissão tão direta vale muito e que ele deveria perdoá-la. Jake vê que a taxa de paixão de Júnia é de 86%, o que indica que ela não está apaixonada por ele. Jake diz para si mesmo que vê através de Júnia, e ela não é uma daquelas pessoas que pode ser tocada pela bondade de outra pessoa para com eles. Jake deixa Júnia e Audrey, dizendo para si mesmo que a única razão pela qual ele gosta de Júnia é por causa de sua solidão. Júnia e Audrey se encaram com hostilidade quando a professora entra na sala, mandando todos se sentarem. Depois da aula, Audrey e Júnia acompanham Jake e Audrey o convida para ir ao apartamento dela relaxar. Júnia diz que Jake não é namorado de Audrey, acrescentando que não é bom trazer um cara para seu apartamento e fazê-lo dormir lá. Audrey responde que Júnia não entende nada sobre seu relacionamento com Jake, explicando que ele é solteiro e não tem namorada, e Júnia é apenas sua ex. Júnia e Audrey começam a discutir ativamente uma com a outra, jogando ditados chineses uma na outra e fazendo barulho. Os transeuntes começam a se perguntar o que está acontecendo entre Audrey e Júnia. Jake pede às meninas que não o arrastem para essa briga, pois ele não quer ficar famoso em toda a universidade por causa disso. De repente, uma Ferrari LF entra no pátio da universidade, dirigida por Shai Shai. Passando por Audrey e Júnia, ela pega Jake e sai rapidamente para casa. Jake apoia a cabeça no joelho de Shai Shai enquanto você pergunta se ele se machucou. Jake está prestes a se levantar, mas Shai Shai sugere que ele não se incomode e se deite um pouco. Jake agradece a Shai Shai pela ajuda, ao que ela responde que ele pode considerar isso como uma gratidão por todas as doações e pede para deixar outra assinatura em sua coxa. Júnia se pergunta quem foi a garota que levou Jake embora na frente de todos. Os espectadores ficam surpresos com o que veem, dizendo que o carro andava tão rápido que não tiveram tempo de ver a garota ao volante, mas notam que o carro definitivamente custou centenas de milhões de dólares. Júnia fica furioso, com raiva porque, assim que Jake ficou rico, um bando de rivais começou a se aproximar dele, tentando tirar dinheiro dele. Audrey observa que Júnia costumava ignorar Jake, mas agora ela não consegue pegá-lo, acrescentando que não tem chance. Júnia diz a Audrey para não ser tão autoconfiante, pois a garota que levou Jake é claramente mais rica que os dois. Audrey responde que, ao contrário das outras garotas, ela fez muito mais progresso com Jake, então não tem com o que se preocupar. Júnia perde a paciência, perguntando com raiva a Audrey quais truques ela usou,
ao que Audrey responde que não vai contar a ela. Audrey cuida da sua vida e Júnia diz para si mesma que não acredita nela e pensa que Audrey está apenas blefando. Porém, segundo Júnia, Jake é tão simples que não conseguirá resistir por muito tempo em tal cerco. Júnia decide que sabe exatamente do que Jake gosta, o que significa que com certeza o reconquistará. Uma voz misteriosa em sua cabeça diz a Jake que o nível de paixão de Júnia aumentou 4%, fazendo com que 10% do valor gasto com ela fosse creditado em sua conta. As estatísticas de Jake aumentam novamente e ele escolhe uma nova habilidade que lhe permite dominar a natação. Durante a viagem, alguém observa Jake de perto através de binóculos de longe. O observador é o presidente do conselho estudantil, que se prepara para uma reunião. A briga de Audrey e Júnia virou notícia na universidade, expondo mais uma vez o relacionamento conturbado de Jake aos olhos do público. O presidente do conselho estudantil está zangado porque Jake e suas travessuras chamam sua atenção novamente. O presidente diz que um estudante acaba de questionar a reputação da universidade com seu comportamento. O presidente dirige-se ao chefe do departamento literário, perguntando de que departamento são esses alunos, ao que ele responde que são seus alunos, chamando-os pelo nome. O presidente diz ao chefe do departamento de literatura que tem grandes esperanças nele, ao que ele responde que punirá Jake com certeza. O presidente responde que não há necessidade de fazê-lo se Jake admitir e expiar seus erros. No dia seguinte, Jake é enviado para limpar a piscina, avisando que essa punição durará até o final do semestre. Jake, no entanto, aceita isso com calma, dizendo que sua namorada estava realmente dirigindo acima do limite de velocidade no campus. Jake também comenta que acha esse castigo muito ruim porque teve a oportunidade de admirar as garotas na piscina. As meninas da piscina elogiam uma das atletas chamada Eva, dizendo que ela tem um corpo lindo. A amiga de Eva diz a ela que seu colega de classe chamado Tyler a encara e a segue por toda parte, ao que ela simplesmente ignora, dizendo que não está interessada nele. Quando questionada sobre que tipo de cara ela gosta, Eva responde calmamente que vai gostar daquele que nada mais rápido que ela. Algumas garotas notam Jake e começam a sussurrar sobre sua recente popularidade. Eva, porém, não se interessa por ele e decide nadar novamente. De repente, Eva sente uma cãibra no pé e começa a se afogar. Eva tenta pedir ajuda tirando a mão da água, mas seus amigos não entendem o que ela quer dizer. Incapaz de nadar sozinha, Eva começa a pensar com horror que está prestes a se afogar. Jake percebe Eve, percebendo rapidamente que ela está em grande perigo. Sem pensar duas vezes, ele corre até a piscina, dando um salto rápido e confiante na água. Usando suas habilidades de natação adquiridas, Jake nada rapidamente para ajudar Eve. Ao alcançá-la, ele ajuda a flutuar, mantendo a cabeça acima da água para que a menina não engasgue. Eve começa a resistir, gritando para Jake deixá-la ir, ao que Jake responde que ela deveria se acalmar e apenas respirar. Jake nada para a beira da piscina, segurando Eve com uma das mãos, pedindo-lhe para não se contorcer e confiar nele. Eve fica surpresa com a rapidez com que Jake nada, embora a esteja segurando, notando que ela nunca esteve tão perto de um cara antes. Jake puxa Eve para fora da água e ela limpa a garganta completamente, lentamente voltando a si. Jake torce a camiseta, dizendo a Eve para ter mais cuidado da próxima vez. Os amigos cercam Eva, perguntando sobre seu estado e dizendo que ela os assustava muito. Os alunos ficam maravilhados com a velocidade de Jake, dizendo que ele bateu um novo recorde, enquanto um deles filmou tudo e planeja postar seu feito online. A amiga de Eve diz a ela que Jake deve ser uma pessoa muito boa por salvar sua vida. De repente, sua amiga percebe que Eva está nas nuvens e um rubor profundo aparece em seu rosto. Notícias de que Jake provou ser um herói ao enlouquecer o presidente do conselho estudantil. Guardando o rancor do personagem principal, o presidente promete destruí-lo. Poucos dias depois, a universidade está realizando um baile de estudantes e Júnia e Audrey comparecem. Audrey, com um sorriso no rosto, diz a Júnia que ela se vestiu muito bem para esta noite, mas Jake ainda não presta atenção nela. Júnia agradece a Audrey pelo elogio sarcástico, dizendo que depois desta noite tudo vai mudar. Cuidando dela, Audrey suspeita que Júnia esteja tramando alguma coisa. Júnia diz para si mesma que vê através de Audrey e de seus truques baratos, que a fazem parecer uma garota esperta e gentil. Porém, segundo Júnia, os homens obedecem apenas aos seus instintos. Júnia percebe Eva e percebe que ela precisa primeiro superar mais um obstáculo. Eva relembra os momentos de seu resgate, começando a corar novamente tomando um gole de seu copo para se acalmar um pouco.
Júnia se aproxima de Eve, acreditando que ela é outra rival que quer incomodar Jake e de isolar sombriamente. Júnia se apresenta como namorada de Jake e pergunta a Eve se ela a conhece. Segundo Júnia, Jake é muito prestativo e gentil, e sempre ajuda as pessoas. Júnia continua falando, dizendo que Jake a perseguiu por 3 anos antes de começarem a namorar e se divertirem juntos. Junia acrescenta que se Eva quiser agradecer a Jake, ela não precisa, porque eles têm um encontro esta noite. Eva, terrivelmente assustada com a abordagem assertiva de Junia, foge da bola. Junia se alegra por eliminar seu potencial rival, declarando que ninguém tem chance contra ela. Enquanto isso, Jake fica sentado em silêncio em seu quarto enquanto seu amigo o incentiva, ao que Jake reclama que o grupo foi forçado a fazer a limpeza. Jake fica sabendo que provavelmente ele de alguma forma irritou o presidente do conselho estudantil, e é por isso que ele se mete em tantos problemas. Segundo o amigo de Jake, o presidente sempre usava sua posição oficial para lidar com pessoas de quem não gostava. Jake recebe uma mensagem do prefeito dizendo que o presidente do conselho estudantil quer presenteá-lo pessoalmente com um prêmio, despertando a suspeita de Jake. Enquanto Jake vai ao baile, ele é guardado por Tyler, que está bravo com ele por roubar Eve dele. Irritado, Tyler é atormentado por pensamentos de vingança e levanta um tijolo na cabeça de Jake. No entanto, Jake, sentindo sua abordagem, vira-se e agarra Tyler. Com um movimento poderoso, Jake joga Tyler no chão, fazendo-o bater com a bochecha no asfalto. Jake não entende as ações de Tyler, perguntando por que ele o atacou. Tyler explica, chamando Eve de vadia que nem olha para ele, apesar de todos os seus esforços, e lamenta não tê-la levado à força na hora. Jake bate no rosto de Tyler com a bota, calando-o. Depois de arrastar o inconsciente Tyler para o lixo, Jake decide ir para o baile. Finalmente chegando ao baile, Jake conhece Audrey, que o convida para dançarem juntos. Jake concorda, pegando Audrey nos braços e começando a dançar com ela. Audrey fica agradavelmente surpresa com a suavidade e graça com que Jake se move. Jake e Audrey recebem ótimas críticas da multidão enquanto continuam a dançar graciosamente. Após a dança, outras garotas se aproximam de Jake, expressando vontade de dançar, mas Audrey tenta mandá-las embora. Porém, a pressão das meninas não para e ele é rapidamente cercado por potenciais parceiros, causando a raiva de Audrey. Os outros caras ficam bravos porque não querem dançar com eles e começam a fofocar pelas costas de Jake que ele não merece tal tratamento e prêmios do presidente do conselho estudantil.